por aqui, seja bem-vindo a mais uma aula. Olha, eu vou esperar 5 segundos para você pegar seus materiais, se organizar em um lugar bem tranquilo, porque a nossa aula vai começar, tá? Então, na aula passada a gente começou a falar sobre as células, a função, alguns tipos, e daí surgiram algumas dúvidas. E eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre as células. Então, dentro da biologia, existem registros de que quando a Terra primitiva estava passando por um processo de transformação, alguns componentes químicos e nutrientes, eles começaram a se agrupar, ou seja, se unir, e deram início, então, à primeira célula. Então, tem-se esse registro da primeira célula lá na Terra primitiva, que era uma terra onde as condições de vida elas eram bem precárias. Então, não existia oxigênio na mesma disponibilidade que existe hoje. As características dessa terra eram totalmente diferentes da terra que a gente tem hoje, tá? Isso aí é claro que é um assunto para um outro tema, mas só para você entender que essa célula primitiva, ela foi formada durante esse processo. Então, era uma célula muito simples, que obviamente deram origem a animais de características muito simples também. Então, a partir desse primeiro agrupamento de componentes químicos que deu origem a uma célula, essa célula foi se multiplicando, foi se dividindo, deu origem a seres vivos, daí surgiram então todos os outros seres vivos. Gente, olha só, eu vou só pausar aqui, olha que legal o sol, onde ele tá batendo agora. Legal, né? Pois é. Então, essa célula procarionte é uma célula mais simples e através dessa célula simples, lá na Terra primitiva, é que deram origem, então, aos outros organismos mais complexos. Tranquilo? E aí a gente tem um outro tipo de célula também, que são as células eucariontes. São as células mais complexas, com estruturas mais complexas e, consequentemente, com funções também, muito mais funções do que aquela célula mais simples. Tranquilo? Hoje eu quero explicar para vocês algumas diferenças básicas entre essas duas células e também falar sobre dois tipos de células, as células vegetais e as células animais. Entre todas as coisas que a gente precisa saber sobre as células procariontes, é que dentro dela o material genético, ou seja, o DNA, que a função desse DNA é comandar o que a célula vai fazer, esse DNA está todo disperso dentro dessa célula. Então não existe uma estrutura de núcleo para armazenar, para guardar esse material genético. As bactérias são seres vivos que possuem células procariontes. Imagina aí, o que desempenha mais funções? Uma bactéria ou, por exemplo, uma planta? Com certeza uma planta. Por quê? Porque as células que compõem essa planta são células eucariontes, células que possuem muito mais funções. Quem tem mais função? O ser humano. Quem desempenha mais funções? O ser humano ou uma bactéria? Com certeza o ser humano. Imagina quantos órgãos a gente tem, quantas funções o nosso corpo executa. Tudo isso porque nós possuímos células eucariontes. E falando sobre isso, agora a gente já vai trabalhar mais sobre as células eucariontes. A gente viu que na célula procarionte o núcleo está ali disperso, não tem muitas estruturas, não desempenha muitas funções. Já nas células eucariontes, ela vai ter várias estruturas que são chamadas de organelas. Lembre essa palavra, registra ela aí, memoriza essa palavra. Organelas são como se fossem pequenos órgãos. Então existem pequenos órgãos, pequenas estruturas dentro dessa célula eucarionte, que é uma célula mais complexa, lembra que eu falei para vocês? Que vão desempenhar mais funções, ou seja, vai permitir com que essa célula consiga se comunicar com o meio externo. Então essa célula ela vai conseguir absorver mais coisas do meio externo para o meio interno, ela vai conseguir produzir e sintetizar proteínas e nutrientes e vai expulsar aquilo também que não é mais importante, não tem mais função para a célula. Tudo isso através das
organelas. Então, dentro das células eucariontes possuem organelas que vão desempenhar múltiplas funções. Dentre essas funções é se comunicar com o meio externo. Tranquilo? Eu sei que parece um pouco complexo, mas devagarzinho a gente vai chegando lá. O que importa a gente saber é que as células eucariontes, além de possuir essas organelas, elas possuem um núcleo, que é onde vai ficar o material genético, o DNA, que vai comandar o que a célula vai fazer. Beleza? Agora nós vamos falar sobre as células vegetais e as células animais. Qual a diferença básica entre as células animais e células vegetais? A diferença básica e simples que interessa a gente saber nesse momento é que as células vegetais, elas possuem uma estrutura chamada parede celular. Para que serve essa parede celular? Para garantir uma sustentação, uma resistência e uma proteção maior para essa célula, que é uma célula vegetal. Então, nas células vegetais, possuem a presença de parede celular. Já as células animais, elas não possuem essa parede. É só a membrana mesmo que vai dar a estrutura, que vai proteger o conteúdo que tem dentro daquela célula. Tranquilo? Só isso. Eu vou deixar as imagens e também um arquivo para vocês identificarem direitinho a diferença entre a célula animal e vegetal. Mas agora, por que a gente está vendo tudo isso? É só para que a gente consiga entender que todos os seres vivos, eles são constituídos de células e que essas células, elas possuem a função de organizar e de comandar tudo que vai acontecer com esse ser vivo. Então imagina uma planta. O que faz a planta absorver a luz do sol? O que faz uma planta crescer? O que faz uma planta gerar um fruto, gerar uma flor? São as células que compõem essa planta. O que faz, por exemplo, nós seres humanos a conseguimos enxergar, a conseguir ouvir, a conseguir escrever? São tudo consequência dos agrupamentos de células que vão mandando funções que vão fazer com que o nosso corpo funcione. Por exemplo, a simples ação de você raciocinar, de você pensar, de você reagir, tudo isso é comandado por células. São células que estão lá no nosso sistema nervoso. Então, é muito importante aprender sobre células para a gente entender como que os seres vivos eles se organizam e como que eles funcionam. Tranquilo? Então, só para fechar essa primeira parte, até aqui você já viu que existem dois modelos de células, células eucariontes e procariontes. Quem veio primeiro? Procariontes. Por quê? Porque são células mais simples. Quais organismos que possuem células procariontes? As bactérias, porque foram exatamente os primeiros seres vivos que se tem registro na história dentro da biologia. A diferença entre procarionte e eucarionte é que procarionte, o material genético, o DNA, ele está solto dentro da célula e ele não possui muitas estruturas, é uma célula mais simples, tranquila. Já as células eucariontes, elas possuem o núcleo que vai guardar o material genético e possuem também as organelas, que são pequenos órgãos. Eu sei que você repetiu aí em casa, hein? É para repetir junto comigo para você lembrar depois. Então, as células eucariontes, elas vão possuir esses pequenos órgãos que vão desempenhar muitas funções. Uma das funções das organelas é o quê? Permitir a comunicação dentro da célula e fora da célula. Tranquilo? E a gente viu que dentro das células eucariontes vão existir dois tipos também, as células vegetais e as células animais. Qual a diferença básica entre as duas? É que na célula vegetal possui a parede celular, que vai garantir resistência, proteção e sustentação para aquela planta. Já a célula animal, ela não possui essa parede celular, vai ser só a membrana. Resolvida essa primeira questão, a gente já entendeu a diferença básica e os tipos de células. Agora, eu preciso contar para vocês uma coisa. Existem organismos que possuem apenas uma célula, sabia? Pois é. Esses organismos são considerados como organismos unicelulares, ou seja, uma única célula. Já os organismos que possuem mais de uma célula, porque a gente não vai conseguir contar quantas células ele tem. Imagina aí, você consegue contar quantas células uma planta tem? Eu não.
Então, todos os organismos que possuem mais de uma célula, eles são considerados como organismos multicelulares. Aí, Emily, como que eu vou ficar sabendo disso? Eu não vou conseguir contar, né, quantas células tem. Basta você observar o modo de vida desse ser vivo. Por exemplo, a bactéria, ela pode ser considerada como um organismo unicelular ou pluricelular? Responde aí. Vou deixar um arquivo para vocês depois vocês darem uma lida sobre as bactérias, tá? Então essa aí vocês vão responder para mim lá no Classroom. E as plantas, elas podem ser consideradas como unicelulares ou pluricelulares ou multicelulares? São multicelulares, elas apresentam múltiplas funções, elas conseguem realizar muitas funções. Então, os organismos multicelulares significa dizer que enquanto um grupo de células está desempenhando uma função, outro grupo de células também vai desempenhar outra função. Vamos aí para o seu exemplo agora. Enquanto você está assistindo esse vídeo, provavelmente você pode estar sentindo fome ou sono, ou sei lá, vontade de ir no banheiro. Isso significa que um grupo específico de células está trabalhando no seu organismo, está mandando a informação para o seu cérebro que você precisa comer. E outro grupo de células está trabalhando no seu organismo e mandando a informação para o seu cérebro que você precisa, por exemplo, ir ao banheiro. Então, organismos multicelulares, ou seja, que apresentam muitas células, eles são capazes de desempenhar várias funções ao mesmo tempo. Vale lembrar também que são muitas células, mas são células especializadas. Vamos para um exemplo? As células do seu sangue são células específicas do sangue. Lá no seu sistema nervoso vão ter células, mas que são diferentes da do sangue, tranquilo? Então, organismos multicelulares, eles apresentam muitas células com funções específicas. Por isso que a gente vai conseguir realizar muitas funções, sentir muitas coisas ao mesmo tempo, porque cada grupo de célula ele é específico. Então, grupos de células específicas são chamados de tecidos. Então, todo agrupamento de células que possui uma função específica é chamado de tecido. Então é exatamente sobre esses tipos de tecidos que nós vamos ver na próxima aula, tá? Não falte, leia tudo direitinho, todas as informações que eu vou deixar para vocês e eu te encontro na próxima aula, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido também e qualquer dúvida é só mandar um recadinho para mim lá no Zap que eu estou à disposição para te ajudar, tá bom? Um beijo, fique em casa e até a próxima!